O futebol brasileiro vai trabalhando forte nos bastidores e principalmente dentro de campo, onde as grandes equipes contratam grandes jogadores, grandes treinadores e com estádios lotados. Pois bem, o Atlético do Paraná está inovando, desta vez cobrando para que as emissoras de rádio possam pagar a transmissão. Ontem eu conversei com o presidente da Abrace, Arthur Eugênio. Ele destaca como que a Abrace está trabalhando o setor jurídico para que isso não possa mais acontecer. Depois da pandemia, algumas entidades, algumas federações, a própria CBF, começaram a criar algumas restrições que nós estamos combatendo e que não aceitamos. A legislação é muito clara e o cronista esportivo tem que ter acesso a um espaço que o clube mandante tem que preparar, independente da cobertura ter 10, 15, 20 ou 100 profissionais para aquela cobertura. Não pode ter essa restrição. Por outro lado, o cronista também precisa buscar o apoio, ele precisa se filiar, se credenciar, seja a sua entidade estadual, seja a sua entidade nacional. Isso é fundamental para que o cronista possa ser representado. Presidente, houve, eu vou dizer assim, uma bomba, né, que nos pegou de surpresa sobre essa situação do Atlético do Paraná, né, em privatizar, vamos dizer assim, seus jogos, vender os seus jogos para a crônica esportiva de rádio. Como que a Abrace recebeu essa notícia? Começou em meados da década passada, quando o Atlético Paranaense começou a questionar a participação de rádios sem cobrar direitos. Uma das rádios, a Transamérica, conseguiu uma liminar, foi discutindo essa liminar até há cerca de 2 meses atrás, quando, de forma definitiva, o Atlético teve uma posição favorável. Isso daí é um precedente muito grande, mas eu não acredito que vá prosperar. Alguns parlamentares já estão até articulando para que haja uma lei, já tem até um projeto de lei na Câmara dos Deputados, para que a transmissão radiofônica não seja cobrada. Olha, tá aí o Arthur Eugênio falando sobre essa situação, ele que é o presidente da Abrace. Resumindo a história, para você transmitir um jogo hoje do Atlético do Paraná, se for emissora de rádio, tipo a Rádio Antares, tem que pagar a transmissão. Agora, já imaginou se isso ganha o Brasil afora? Meu Deus do céu, a situação vai ficar complicada para quem trabalha com rádio e comunicação, principalmente o rádio esportivo. Vamos falar agora de Campeonato Piauiense Série B. As equipes trabalham forte nos bastidores, visando o Piauiense da segunda divisão. Contagem regressiva, faltando menos de 12 dias para a competição começar. O Flamengo, o Piauí, o Oeirense e o Picos não param as suas atividades e nem os seus trabalhos de contratações. A equipe do Oeirense, do técnico Carlos Alberto, está intensificando seus trabalhos na forma física, tática e técnica para poder voltar à elite do futebol piauiense. Da mesma forma, o seu adversário, o Flamengo, que foi o primeiro que começou seus trabalhos. Dentro da UFP, o técnico Edmilson Santos tem uma equipe experiente, uma equipe que quer ganhar o Campeonato Piauiense da Série B para que em 2024 possamos ter de volta o Clássico Rivengo. Só que uma equipe grande do futebol piauiense também quer voltar para a elite. O Piauizão Vibrante, que vai ter um osso duro de roer logo na estreia. Aqui em Teresina, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, vai encarar a Sociedade Esportiva de Picos. O técnico Paulo Rossi, junto com a diretoria rubro-nil, estão formando um time mesclado, experiência com juventude, para surpreender a todos e carimbar também o seu passaporte para a elite do nosso futebol. Só que a Sociedade Esportiva de Picos já chega, vamos dizer assim, com vantagens, porque os jogadores que estarão vestindo a camisa da CEP na Série B do Piauiense são os mesmos que estarão disputando o título hoje contra a equipe do Tiradentes. Claro, alguns experiência ganharão para reforçar o time do técnico Felipe Souza. Olha, no resumo da ópera, o Campeonato Piauiense Série B será um dos melhores de 2023, né, das edições que já aconteceram, pelas contratações de jogadores e principalmente que todas as 4 equipes terão um comando técnico piauiense. Na CEP, Felipe Souza. No Flamengo, Edmilson Santos. No Piauí, Paulo Rossi. E na equipe do Oeirense, Carlos Alberto. São 4 técnicos piauienses que estão tendo a oportunidade de mostrarem seus trabalhos dentro do futebol piauiense e assim ganhar
o futebol brasileiro. E olha, por falar na final de hoje, que acontece às 18 horas no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, vai lembrar a entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Você vai lá prestigiar os garotos, o futuro do futebol piauiense, e o campeão carimba de vez o passaporte para disputar a Copa do Brasil, já que Tiradentes e CEP estão garantidos na Copa São Paulo de 2024. Danilo Félix, que é o gestor esportivo da equipe do Tiradentes, destaca essa final e o seu trabalho no meio do futebol. Está dentro da expectativa, né? E acho que a gente ainda pode conquistar ainda mais. Desde do maio do ano passado, que a gente meio que assumiu, né, a gestão da base do Tiradentes. Ano passado a gente chegou na semifinal também, batendo na trave. Ficamos ali naquela... por um triz, né? A gente sabendo que a gente tinha totais condições de chegar, mas infelizmente não chegamos. Fomos para a segunda divisão também, chegamos na semifinal. Esse ano novamente com o Sub-17 e agora a gente conseguiu nossa primeira final com um pouco mais de um ano de trabalho. Né? Sempre chegando, e dessa vez a gente conseguiu chegar na final já classificando o Tiradentes pela primeira vez para a Copa São Paulo. Agora a gente vai buscar o título de campeão para o Tiradentes, que garante também a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste do ano que vem. A gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, né? Mas como você fala, a gente também tem a nossa bagagem de experiência, a gente sabe mais ou menos o que fazer, tanto é que dentro da competição a gente foi nos ajustando, sabendo o que a gente tinha que fazer para a gente poder chegar em primeiro e segundo, deu tudo certo. E os meninos também que estão trabalhando com a gente já tem muita rodagem, vários atletas trabalharam com a gente já em outras competições, própria Copa São Paulo, Copa do Brasil, Sub-17, entendeu? Vários já ganharam estaduais. Então a gente também tem um time, além da nossa comissão ter experiência, nosso time também tem experiência que eu sei que vai contar e que pode nos ajudar nessa final. Desde maio, né, que iniciou esse trabalho, o Sub-20, o Nildo montou, mesmo acontecendo no Sub-17, em paralelo já iniciou o trabalho com o Sub-20. Foi levado o time para jogar uma competição no Maranhão. Lá a gente ficou nas quartas de finais, mas a competição lá era para a experiência, justamente para a gente ver atletas, né? A gente fez um ajuste e a gente conseguiu chegar aqui no Piauiense, né? E buscar, brigando pela vaga, pelo título. Aqui dentro do estado, né? Dentro da nossa cidade, que é a nossa realidade, é muito pouco investimento, né? Graças a Deus a gente conseguiu o apoio do seu Luiz, que é o dono da Medfarma, que a gente apresentou um projeto para ele no final do ano passado e aí a partir de janeiro desse ano ele abraçou o nosso projeto. E aí está havendo essa sustentação, né, com manutenção de alojamento, com alimentação, com esses gastos que são necessários para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Entendeu? Conseguimos outros patrocinadores, que foi a Exaer e a Inove agora para o estadual Sub-20, mais o seu Luiz da Medfarma, que vem dando essa nossa sustentação. E eu acho que vários outros empresários, né, que têm condição, que podem ajudar, deveriam ajudar, não só o Tiradentes, mas outras equipes. Eu sei que tem equipes que estavam disputando o estadual Sub-20 com um nome já respaldado nacionalmente, que a sua categoria Sub-20 estava treinando no campo de poeira com 2 bolas. Não existe para você trabalhar um atleta, entendeu? Muitos dirigentes veem a base como gasto. A base não é gasto, a base é um investimento. Se você consegue formar ali 4, 5 atletas com nível legal, você já barateia o preço do seu time principal, porque esses atletas vão ajudar a equipe principal. Então tudo tem um porém, né? E eu acho que as equipes aqui deveriam investir de verdade nas categorias de base. Minha opinião, o maior problema aqui do nosso estado é porque a gente ainda está na última divisão, né, do Campeonato Brasileiro. Então os times principais, eles têm a obrigação de ser campeão ou vice do profissional para poder ter um calendário no outro ano. E aí, se aqui tivesse um time na Série B já com uma situação assegurada, que todo ano jogasse, então ele despreocuparia dessa vaga, porque ele já tem a competição nacional para jogar, e ele teria mais tempo e planejamento para trabalhar uma categoria de base. E aí o dinheiro que pode ser usado na categoria de base, todo mundo pensa em usar no profissional, entendeu? E aqui, por ser 2 vagas, acaba complicando muito, porque às vezes você gasta muito dinheiro no profissional e acaba não chegando, né? E o dinheiro que você gastou acaba meio que, entre aspas, perdido. O investimento que você fez acaba perdido. Mas eu acho que se os clubes parassem um pouquinho para pensar, refletissem, estruturassem ali, gastassem um valor X por mês com a base. Quando você fosse montar um time principal, você tinha um elenco ali já, uns 7 atletas, que ó, eu tenho esses 7 aqui, você vai completar com, já deixaria mais barato, Ele tá barateando
a folha de salário do profissional, além de ser uma moeda de negócio ao atleta de base, né? Que você jogando uma competição nacional, como por exemplo, o Rio vai jogar agora as competições nacionais do próximo ano, Copa do Brasil. Aí você coloca atletas para estar maturando, possivelmente uma possibilidade de entrar, e você vai mostrando para o mercado a possibilidade de entrar. Eu vejo que os nossos profissionais eles estão evoluindo, né? A gente começou mais em 2018, mais efetivamente ali, e nossos treinadores estão buscando qualificação, nossos profissionais buscando qualificação. E aí eu acho que é outro ponto fraco do nosso futebol, que é essa qualificação no sentido de se tornar profissional. Porque aqui, por exemplo, você tem um treinador que ele é um treinador, mas ele é o dono de uma empresa, porque ele não consegue viver só de ser treinador. Então você não pode caracterizar ele como um profissional de futebol, entendeu? Então tem que ter essa estrutura financeira de sustentação para me contratar um treinador e ele ser meu treinador. E aí eu vou cobrar ele de manhã, de tarde, de noite como treinador de futebol. A partir do momento que ele divide a atenção, você sabe que quando você divide a atenção vai metade, entendeu? Então acaba sendo um passatempo, um hobby ou um quebra-galho ali. Mas eu acho que, por parte da federação e dos clubes, deveriam investir em profissionalizar os nossos profissionais, em qualificar o nosso preparador de goleiro, qualificar o nosso preparador físico. Como? Trazendo cursos para cá. Aqui quem quer tem que correr atrás, tem que sair, tem que viajar, tem que sair para um lugar, para outro, para estar buscando, tem que estar viajando, porque eu vou passar uns dias no clube e tal para me olhar, para me ver, entendeu? Eu acho que a própria federação ela pode dar um investimento nisso, fazer reciclagem com os treinadores, cursos com os treinadores, não só mais preparador físico, preparador de goleiro, porque a gente tem que subir o nosso nível profissional para a gente subir o nível profissional do nosso futebol. Se a gente ficar com esse pensamento e ficar só por aqui, a gente vai ficar sempre aqui. Ou a gente sobe o nosso nível e dos nossos profissionais, aí você vai ter uma elevação do nível do nosso futebol. Hoje eu sou profissional de futebol, certo? Eu tinha minhas outras ocupações desde quando eu comecei a trabalhar e eu decidi que esse seria o meu caminho, né? E eu tenho meus objetivos hoje pessoais como profissional do futebol e hoje eu sou um profissional do futebol. Quando eu comecei lá no River, vim da arquibancada, fui para a gestão, comecei ali, fui aprendendo vários contatos, né? Busquei conhecimento também na área para poder atuar, justamente para não ficar nesse disse-me-disse. Hoje vim para o Tiradentes, graças a Deus a gente também está fazendo um bom trabalho, eu junto com o Nildo, com toda a comissão técnica. Entendeu? E hoje eu não deixo de ser torcedor do River, porque todo mundo tem seu time do coração, né? Se eu tiver a oportunidade de trabalhar lá, vou trabalhar com toda a empolgação possível, mas por ser profissional de futebol, estou aberto também a outros clubes, certo? Hoje você como profissional, você busca melhoria para você e eu busco melhoria para mim também. Entendeu? Então, como você falou, houve essa transição, não deixe de ter minha identificação com o River, mas profissionalmente eu sou profissional do futebol. E eu busco melhorias para mim e eu sempre vou buscar o máximo que eu puder. Eu tenho um sonho de conquistar competições nacionais, eu tenho um sonho de colocar o Piauí onde eu acho que merece. Por ser torcedor, eu sei que a gente merece ter um clube numa Série C, numa Série B, disputando competições, uma Copa do Nordeste dessa de igual para igual com os grandes clubes daqui da região. A gente tem condição disso. E eu tenho fé em Deus, eu vou trabalhar para que um dia eu tenha essa oportunidade de ajudar o time que eu estiver trabalhando e o futebol piauiense nesse sentido. Olha, tá aí de parabéns o Danilo pelo trabalho que vem fazendo junto à equipe do Tiradentes, com seu companheiro de trabalho, o professor Nildo, estão arrebentando. Coincidência ou não, quando os dois saíram do River há 2 anos atrás, o River não ganhou mais nada na categoria de base. Olha só a competência feita aí pelo Danilo Félix e o Nildo, essa dupla que está dando certo dentro do nosso futebol. E olha, a Federação de Futebol do Piauí e a CEAF definiram a arbitragem para a grande final do Campeonato Piauiense. Jogo marcado para as 18 horas, Picos e Tiradentes. Apita o jogo, Jardiel da Rocha Soares, tendo como assistentes Raimundo Davido Reis Alves e Francisco Railton Araújo Souza. O quarto árbitro, Edmar da Silva Leite, e o quinto árbitro, Maura Cunha Costa. E o inspetor de campo, o Carol Vinícius Mendes Soares e Martins. Portanto, galera, hoje tem decisão aqui na TV Antares e na TV Santos Piauí. A partir das 18 horas, o torcedor piauiense, o torcedor brasileiro vai conhecer o campeão piauiense sub-20. Será o Picos? Será a equipe do Tiradentes? Daqui a pouquinho, às 18 horas, você confere. Portanto, galera, essas foram as informações do esporte do futebol piauiense dentro do nosso boletim esportivo.